Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início a esta reunião ampliada, requerida pelo excelentíssimo senhor coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Consórcios Intermunicipais de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Marcos Vieira, em conjunto com a Comissão de Saúde, com a Secretaria de Estado da Saúde e com a Associação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde de Santa Catarina. Esta reunião visa celebrar a aprovação, na Assembleia Legislativa, da Lei 18.861, de 2024, de autoria do excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos Vieira. A lei segue as diretrizes do SUS, que garante a transferência de recursos financeiros do Executivo para os consórcios intermunicipais de saúde e estabelece os critérios para a distribuição. Com a lei, o Estado de Santa Catarina passa a ser integrante dos consórcios. O repasse será de, no mínimo, 30 milhões de reais a cada exercício financeiro. Um dos critérios de distribuição será baseado num sistema de pontuação com base no número de habitantes, número de idosos e índice de desenvolvimento humano de cada região. Os consórcios intermunicipais de saúde são parcerias entre cidades de pequeno e médio porte para resolverem problemas comuns que, individualmente, os municípios não conseguiram, como contratação de especialistas médicos. Santa Catarina tem hoje 14 consórcios intermunicipais de saúde que atendem 98% das cidades catarinenses e atuam na realização de consultas médicas, exames e procedimentos de baixa e média complexidade. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado Marcos Vieira para a presidência dos trabalhos. Uma boa tarde. De forma muito respeitosa, eu quero cumprimentar todos vocês, e dizer que é uma alegria muito grande ver todos vocês aqui para participar desse evento, tratarmos sobre os interesses dos consórcios intermunicipais de saúde, agora denominado Consórcio Interfederado de Saúde. É isso, secretária Carmen? Consórcio Interfederado. Então, vamos lá, gente. Vamos compor a mesa, aqui a mesa de honra. Depois, a dinâmica será da seguinte forma: o deputado Vicente Cado Preso, que ora representa a Comissão de Saúde, na condição de vice-presidente, vai falar por primeiro, depois ele tem um compromisso, uma entrevista já marcada. Depois eu faço uma pequena apresentaçãozinha. Vem a dona Ana, onde é que está a dona Ana? Está aqui, vem fazer a apresentação. Depois também a FECAM estará representada aqui, vai fazer a sua fala, e, por último, a secretária Carmen Zanotto também. Não entendi. Como? Tá bom? Então tem que ver a fichinha dela para mim. Mas então, tira daqui e põe nessa aqui. Pronto. Prático assim. Vamos lá. Deputado Vicente Cado Preso, nosso vice-presidente da Comissão de Saúde, por favor. Secretária de Estado e deputada federal, Carmen Zanotto. O nosso sempre deputado estadual, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, também foi secretário de Estado da Saúde, Luiz Eduardo Xerém. Dado Xerém. Prefeito da cidade de Canelinha, prefeito Diogo Maciel, representando o presidente da FECAM. Seja bem-vindo. O prefeito de Garuva e presidente da Associação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde de Santa Catarina, Rodrigo David. Seja bem-vindo. Também a senhora Ana Maria Jensen, diretora executiva dos consórcios e associações. Essa do COSENS também vai para a mesa.
Como nós estamos com poucos lugares aqui na frente, nós vamos fazer o seguinte, para facilitar. Eu passo a palavra para o deputado Vicente Caro Preso, eles ocupam a cadeira e eu chamo aqui para frente. Já deu? Ah, já deu aqui, pronto. Mas vai sobrar uma vaga. Vamos fazer no improviso mesmo, gente. Sinara, vem aqui, Sinara. A Sinara é uma secretária que a gente tem uma estima muito grande, já trabalhamos juntos aqui, né? E ao longo desse tempo tem demonstrado toda a sua competência. Mas vamos lá, então a dinâmica, vocês já sabem disso, é muito importante essa reunião, é fruto de um trabalho de muitos e muitos anos, mas vou explicar daqui a pouco. Deputado Vicente Caro Preso, por favor. Me pegaram até meio de surpresa, mas tudo bem. Boa tarde a todos. Boa tarde o Marcos Vieira, que é o presidente dessa frente parlamentar, minha amiga Carmen, Dado Xerém, os prefeitos que participam, a todos que participam da coordenação dos consórcios intermunicipais de saúde de Santa Catarina. Estou vendo o prefeito Jorge também, prefeito de Timbó. Se tiver mais algum prefeito, sinta-se abraçado como vereadores, profissionais, pessoas ligadas à Secretaria de Estado, enfim. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui prestigiando esse tipo de evento. É um evento que diz respeito à qualidade de vida das pessoas, à resolutividade da saúde, algo que a gente tanto busca em todos os cantos. Quando a gente encara determinadas situações e crises, deputada Carmen, a gente sabe o valor que tem quando os prefeitos, os secretários de saúde de uma determinada região, eles se entendem. E esse entendimento, via os consórcios intermunicipais de saúde, é fundamental para se ultrapassar as dificuldades que vão surgindo do dia a dia. Uma hora é Covid, outra hora é dengue, outra hora é outro desafio, e nós temos que estar preparados para responder rapidamente a essa situação. Então, o Consórcio Intermunicipal de Saúde é a base de resolução de inúmeros problemas e dar acesso às pessoas às diversas especialidades e procedimentos que muitas vezes pequenos municípios e às vezes até grandes municípios não têm condição de fazer. E de uma maneira colegiada acabam achando um determinado profissional, uma determinada clínica, enfim, uma saída dentro da lei para que isso seja resolvido. Então, para mim, participar dessa frente, deputado Marcos, é uma grande satisfação. Desejo sucesso e tomara que todos os recursos sejam liberados. É isso que a gente espera, né? Um abraço a todos, contem comigo. Agradecemos a participação do deputado Vicente Caro Preso. Vamos agora pedir a fala daquele que também já foi secretário de Estado da Saúde, foi deputado estadual e hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. Luiz Eduardo Xerém. Posso falar daqui? Boa tarde a todos. Eu abri mão da minha fala. Eu não iria falar, porque, na verdade, eu vim aqui para ouvir hoje, né? Eu vim ouvir a Ana, a Carmen e o Marcos, para mim poder entender um pouco esse movimento mais firme e mais forte dos consórcios, viu, Marcos? Acho que é um momento importante. Eu me lembro quando fui secretário municipal de saúde de Balneário Camboriú, no ano 2000, acho que a Carmen era secretária de Lages, na época, nós já falávamos dos consórcios, né, Carmen? A necessidade de formatação dos consórcios para podermos comprar, para podermos viabilizar as nossas demandas tão difíceis naquela época, né? E estou vendo que hoje a coisa está evoluindo de uma maneira assim legal, uma maneira segura, para que vocês possam fazer frente a essas novas realidades das demandas de saúde. Então, assim, ó, é um momento importante para todos nós. É um momento importante. Eu acho que a saúde pública tem alguns desafios que são permanentes, né? Nós temos aqui a secretária Carmen, né, que já foi secretária, o Vicente, que já foi secretário também, e eu também, e a gente sabe das demandas junto com os municípios, com os secretários municipais e com o COSEMS, né?
Eu vou lançar um desafio hoje aqui, Marcos, que foge um pouquinho desse tema. Eu vou convocar para o dia 13, olha a palavra que eu estou usando. Não é uma palavra impositiva, mas é uma convocação de uma realidade que nós estamos vivendo hoje, que é a questão da saúde mental. E 13 a 14 de agosto, eu já estou convocando todos os prefeitos do Estado catarinense, aqui na LESC, para participarem conosco desse novo desafio, dessa nova realidade, que é a promoção da saúde mental. Então, quero usar esse espaço já aqui, aproveitar também, né, e no sentido de estar junto com vocês, no sentido preventivo, no sentido de dialogar, de entender como estamos dentro do consórcio, esse outro tema. Tá? Muito obrigado, boa tarde a todos. Agradecemos a participação do conselheiro Luiz Eduardo Xerém. Vou passar a palavra ao prefeito de Canelinha, Diogo Maciel, que representa o presidente da FECAM, o prefeito Fabrício Oliveira. Dá o microfone para ele aqui. Alô. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, deputado Marcos Vieira, nosso presidente, nossos deputados, conselheiro Dado Lico, lá de Canelinha, mandou um abraço para o senhor, espero que estaria com o senhor hoje. Acompanhei muito tempo o senhor enquanto secretário lá com o saudoso Torinho da Casan, também lá na nossa cidade. Saudar a nossa secretária, que bom que o governador Jorginho teve a sensibilidade de colocar uma mulher a cuidar da saúde. Eu fiz isso também lá na minha prefeitura e vejo quanto é diferente, quanto a mulher ela é mais atenta aos detalhes e se envolve mais, lógico, nos problemas, né, que cada cidadão vem sofrendo. Ano passado já participei também dessa reunião dos consórcios. Foi o primeiro ano que a nossa associação, e quero saudar aqui o nosso presidente Vitor, prefeito Leoberto Leal, somos os caçulas, a Grande Florianópolis, foi o último dos consórcios de saúde a iniciar as suas atividades. A gente foi, de certa forma, não vou dizer prejudicado, mas a gente foi um tanto preterido por não termos até então a série histórica, algo que já temos, mas me fico muito feliz na fala inicial, quando foi mencionado que a nova distribuição ela vai obedecer critérios que eu entendo mais justos, principalmente o populacional. Eu sou prefeito de uma cidade de um pouco mais de 12 mil habitantes. Hoje, todos os nossos exames, toda a fila que temos para exames de média e alta complexidade foram zerados graças ao consórcio de saúde. É uma maneira fácil de adquirirmos produtos e serviços, é uma maneira de trazermos, principalmente para as cidades menores, condições de concorrer, de certa forma, concorrer entre aspas, com as grandes cidades, fazer com que aquele profissional, com que aquela empresa se dedique também aos pequenos municípios, porque a gente brinca lá no interior que para comer o filé mignon, que é Florianópolis, São José, eles precisam roer um pouco de osso, que é Canelinha, Leoberto, né, presidente? Então, e acredito que por todo o estado é dessa mesma forma. Então, agradeço novamente ao deputado presidente, agradeço à comissão por ter esse gesto, ter essa sensibilidade de olhar para os nossos municípios. Agradeço, em nome de cada munícipe de Santa Catarina, esse gesto que é feito. Tenho a certeza que esse dinheiro é muito bem aproveitado, é muito bem utilizado. E, claro, se pudermos termos uma fatia cada vez maior, significa mais saúde, significa mais qualidade de vida. E quem ganha com isso é o catarinense. Obrigado à comissão por essa atenção. Obrigado a todos aí por terem vindo. Vamos agora ouvir o prefeito de Garuva e presidente da Associação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde, Rodrigo David. Por gentileza. Boa tarde a todos. Queria começar cumprimentando o deputado Marcos Vieira, que sempre é um sensível e solícito à causa dos consórcios. Queria cumprimentar o deputado Vicente Caro Preso, amigo lá da nossa região. Muito obrigado. Queria cumprimentar a nossa deputada e secretária Carmen Zanotto. Muito obrigado pelo serviço prestado. Conselheiro Dado Xerém. A nossa diretora executiva, Ana, um grande mestre de saúde que a gente aprende todo dia com as nossas demandas. Falar um pouquinho da nossa realidade. Deputado, sou prefeito reeleito, médico,
e médico do SUS. E o consórcio é a grande saída para as mazelas lá do município, onde muitas das vezes a secretaria o SUS acaba não enxergando aquelas pessoas, mas elas existem e os problemas têm que ser solucionados. Então, agradeço a coragem de ter esse tema levantado aqui dentro da Assembleia. Eu acredito que a gente tem vários pontos a evoluir, o principal deles, reconhecer os 170 milhões investidos por mais de 290 municípios em saúde. Esse dinheiro é dinheiro de custeio nosso, dinheiro da conta que poderia ter sido investido tanto na saúde mental, tanto na assistência social, tanto em infraestrutura, e a gente acaba compactuando com as mazelas lá do nosso município. Então, vamos em frente, a gente está aqui para somar, para ajudar e dar novas ideias para que os problemas a gente consiga solucionar mais rapidamente. Então, meu vice-presidente, prefeito Imbituva, muito obrigado pela presença. Tá bom? Então, obrigado e a gente está aqui para contribuir. Obrigado, prefeito. Vamos ouvir agora a secretária municipal de saúde de São José e presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Santa Catarina, a Sinara. Meu boa tarde a todos e a todas. Cumprimentando o deputado Marcos Vieira, agradecer pela referência e pela deferência, dizer que realmente o senhor sempre muito empenhado com as questões financeiras desse Estado, sempre conduzindo com maestria a Comissão de Finanças dessa casa. Cumprimentar a secretária Carmen, que tem também sido uma grande defensora e tem apoiado os municípios. Meu muito obrigado por todo o aprendizado diariamente na tua companhia. Cumprimentar o nosso conselheiro Dado Xerém, que já foi deputado desta casa, também sempre defendendo as pautas da saúde. Deputado Vicente Caro Preso, que também tem um olhar, tem um cuidado referente à saúde. Ana Jansen, uma grande defensora aí dos consórcios e de como que ele se dá hoje, né, Ana? Sempre defendendo e sempre buscando aprimorar e também buscando o reconhecimento do trabalho que é feito em todo o nosso Estado. Cumprimentar o nosso prefeito Diogo, prefeito de Garuva também. Hoje é um momento, com certeza, de que traz o que é os consórcios, né? O que é hoje o consórcio, o reconhecimento desse braço, dessa ferramenta que os municípios têm hoje como apoio na sua gestão. Dizer que, como presidente dos 295 municípios, nos cabe aqui, juntamente com a equipe técnica do COSEM, sentar com os consórcios e estarmos organizando de que forma que vai se dar todo este encaminhamento agora, né, relacionado à questão da lei. E também um ponto importante que nós precisamos ter aos nossos municípios é o reconhecimento desta produção. Porque ela está lá sendo produzido, está sendo usado o recurso do seu município e muitas vezes ela não aparece, ela não é registrada, então é como se ela não existisse. Então, para você buscar recursos, para você mostrar que está sendo produzido, é necessário que venha, que o Ministério da Saúde reconheça. E o que sempre nos chama muita atenção é que os consórcios já existem no Brasil afora, não é somente aqui no Estado. Então, como se tem dificuldade de reconhecer esse braço de apoio que é para os municípios. E também aqui, como presidente do Conselho, me cabe nós discutirmos por região, porque cada região tem a sua particularidade, né? Por mais que estamos no estado de Santa Catarina, mas as regiões elas têm que ser olhadas conforme a sua região, conforme está o seu acesso, conforme tem a disponibilidade de profissionais também. Então, daqui para frente, nós já estabelecemos, né, que vamos sentar, vamos discutirmos e vamos ser propositivos para que o nosso paciente, que o nosso munícipe lá na ponta, ele tenha um atendimento, ele tenha um acesso, que é o que cabe nós gestores. Organizar as políticas públicas juntamente com o Estado, juntamente com o Ministério da Saúde e também este braço de apoio que é os consórcios em o nosso Estado. Nós temos que reconhecer o atendimento que é feito, porque tem regiões, se o consórcio sair, acaba ficando totalmente desassistida. E não é isso que a gente quer ampliar, a gente quer dar acesso.
Eu tenho certeza que os nossos prefeitos pensam da mesma forma, porque o prefeito ele vem até a Assembleia. No município é o cidadão que está lá na porta, é o vereador também que está lá pedindo apoio, está pedindo atenção, e de que forma que vai se dar. Então, a nossa intenção aqui é realmente abrir, dar acesso e, com certeza, mostrar o quanto que se produz, tanto nos municípios como com os consórcios. Meu muito obrigado, e com certeza fica um registro hoje de um avanço muito grande para a área da saúde. Meu muito obrigado. Obrigado, Sinara. Vamos registrar algumas presenças. O secretário de Estado da Saúde, o secretário adjunto, o Diogo Demarche Silva. Prefeito de Imbituba, Rosenivaldo Júnior. Prefeito de Leoberto Leal e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação da Grande Florianópolis, o prefeito Vitor Norberto Alves. O prefeito de Timbó, presidente da Associação dos Municípios do Vale Europeu, Jorge Krieger. Também o prefeito de Lineópolis e presidente do CIS-MURC, o Vladimir Arcari, também está aqui. O secretário de Saúde de Imbituba, Emanuel Matos, presente. Diretor executivo do Consórcio de Saúde da Grande Florianópolis, Terezinha Nils. Diretor executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amurel, Francis Mari Rose Lessa. Também diretor executivo do Consórcio de Saúde da região da Foz do Rio Itajaí, Mônica Menezes. Ainda diretor executivo do Consórcio CIS Macro Sul, Rúbia Bresciani. Ainda o diretor executivo do consórcio CIS Amave, do município de Rio do Sul, Paulo Roberto Tissumi. Também o diretor executivo do consórcio intermunicipal de saúde CIS ANREC, de Criciúma, Roque Salvon. Ainda o diretor executivo da Agência Pública Intermunicipal de Serviços do Vale Europeu, APS, Elvis Santana. Esses são, além de outros que estão aqui presentes, e sinto-se todos cumprimentados, gente. Eu vou pedir agora para que passamos a sentar na plateia para iniciarmos efetivamente. Eu vou fazer uma pequena apresentação, depois a senhora Ana, e, por último, a secretária de Estado, a deputada Carmen Zanotto. Agradeço a participação de todos aqui. Eu vou ficar do lado também lá, para poder olhar para ela. Vamos lá um pouquinho, gente. Como eu disse, uma alegria muito grande de hoje terminar um período de muito trabalho, de muita dedicação, de muita conversa, né, e, sobretudo, de cooperação entre todos os agentes envolvidos na elaboração do projeto de lei que deu origem à Lei 18.861. Foi muito trabalho mesmo, muito trabalho. Isso tudo remonta a muitos anos atrás, né? Isso lá, 2015, o então deputado federal, deputado estadual, o Fernando Coruja, ele deu início a essa questão por intermédio das câmaras municipais de Santa Catarina, né? E os vereadores, pelas câmaras, começaram a se manifestar em favor dos consórcios intermunicipais de saúde. E o intuito seria, primeiro, aumentar o percentual da saúde via uma emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina. Em 2016, a Comissão de Saúde ouviu a manifestação da presidente interina do colegiado, que é a Ana, que está aqui e que vai falar, que ela também, há muitos e muitos anos, participa dessa luta, desse trabalho. Né? Aqui está uma reunião onde foi feito, né, um trabalho muito grande, o reconhecimento das dificuldades dos consórcios intermunicipais de saúde. 2016, aí eu já estava participando ativamente, né? Na Comissão de Finanças e Tributação, eu sempre fui o relator do orçamento do Estado, do PPA, que é o Plano Plurianual, da LDO, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, atendi a um apelo dos consórcios intermunicipais e também do deputado Fernando Coruja, e fizemos a primeira emenda no orçamento do Estado de 3 bilhões de reais, naquela época, né, 2017, para valer 2018.
Mas, infelizmente, a Comissão de Finanças aprovou a emenda, o plenário aprovou por unanimidade, mas houve o veto por parte do governo do Estado. Mas nós não desistimos, né? Ainda em 2018, na condição de relator, nós incluímos uma outra proposta, que foi a de resgatar todas as emendas apresentadas pelos parlamentares, tá? No chamado orçamento impositivo. Então, nós resgatamos tudo isso e voltamos a colocar no orçamento do Estado. Então, foi na época, eu até disse que vou reincluir todas as emendas que foram feitas. E aí nós voltamos a reincluir em 2018. Pode passar. 2019. Né? 2019 o quadro mudou um pouco, gente. Né? Nós fizemos uma emenda também no orçamento do Estado e aí já pulamos para 30 milhões de reais no orçamento do Estado. E o documento foi entregue. Está aqui o Alexandre era secretário adjunto, era o presidente das secretarias do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, depois ele foi adjunto à Secretaria do Estado da Saúde. Então, esse documento nós entregamos lá na cidade de Cunha Porã, onde tinha o congresso dos secretários municipais de saúde de Santa Catarina, 30 milhões. E também nós botamos, evidentemente, na LOA os 30 milhões de reais, que foi, volta lá, por favor, foi uma emenda do relator. Por que eu passei a emenda de relator? No exercício anterior, nos 2 exercícios anteriores, era uma emenda do deputado Marcos Vieira. Perfeito? Como ganhou um corpo muito grande aqui na Assembleia Legislativa, a questão dos consórcios intermunicipais, eu, num primeiro momento, levei ao conhecimento da bancada do Oeste, da qual eu participo, e depois nós envolvemos os 40 deputados. Então, para que não houvesse assinatura de 1, 2 ou 3 deputados, então nós fizemos um acordo aqui na Assembleia e as emendas dali para frente passaram a ser emendas de relator. Ou seja, quando é emenda de relator, é porque há um consenso na casa, então o relator faz a emenda em nome de todos. E assim foi feito. 2020, nós tivemos uma reunião na sede da Federação, né, onde nós pautamos a emenda parlamentar do relator, evidentemente, aqui. Vamos lá. A Comissão de Finanças e Tributação também aprovou o projeto de lei que, aí já no ano para 2020, foram 20 milhões. E, na época, tinham só 13 consórcios, depois de que passou a ter o 14º. Então, a lei, a 18.019, a LOA, previa 20 milhões de reais. Aqui nós tivemos uma reunião, uma audiência pública da Comissão de Finanças, com o então secretário Paulo Eli, também, e o secretário da Saúde, na época, para o pagamento dos 20 milhões de reais. Houve um compromisso formal, está aqui a emenda, passa ali a emenda, está aqui a emenda, passa, por favor, está aqui a emenda. Houve um compromisso formal do secretário Paulo Eli e do então secretário da Saúde para pagamento dessa emenda. Passa a próxima lâmina, por favor. Está aqui, ó. Isso já foi a fase seguinte. Também, em 2021, não houve qualquer tipo de pagamento. Os primeiros 20 milhões de reais, houve pagamento. Dos primeiros 20 milhões, houve pagamento. Depois, 2021, em razão da pandemia, o governo solicitou que não houvesse emenda e nós fizemos uma emenda de 30 milhões de reais e colocamos no orçamento para vigorar a partir de 2022. Estava presente aqui o secretário Aldo Batista Neto e o secretário Paulo Eli. De público, nós estávamos com o plenário da Assembleia completamente lotado. Passa a próxima lâmina, por favor. Está aqui. A próxima. Está aqui. Assumimos um compromisso, gente, de pagar em 6 parcelas. Em 6 parcelas. Infelizmente, o governo de público assumiu o compromisso de pagar e não pagou. E aí, nós tivemos, em 2023, uma nova reunião e foi criada a Frente Parlamentar em favor dos consórcios intermunicipais de saúde, e nesse dia estava aqui presente a secretária Carmen Zanotto. Ela está bem aqui, ó. Instalamos a frente, e ali de público ela assumiu o compromisso de pagar os 30 milhões de reais que estavam previstos no orçamento. Aliás, ela estava previsto 40 milhões e acordamos pagar 30 milhões, e ela pagou os 30 milhões de reais. Ela pagou. Dali para frente, evidentemente, surgiu a ideia de fazer um projeto de lei para regularizar tudo isso e não havendo mais a necessidade de fazer emenda no orçamento do Estado para todo ano ter aquele sacrifício. Faz a emenda, aprova na comissão, aprova no plenário e corre o risco do governador vetar.
Então, houve a ideia de nós fazermos o projeto de lei, que foi esse aqui, o projeto de lei, o 041, que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e depois nós fizemos um diligenciamento para a Secretaria da Saúde, da Saúde, exatamente, com a secretária Carmen, para fazer assim, arredondar o projeto. Então, a Comissão de Finanças, junto com a Comissão de Saúde, junto com os consórcios intermunicipais de saúde, o grupo da dona Ana e a Secretaria da Saúde fizeram um trabalho, né, de aperfeiçoamento de todo o projeto de lei. E foi feito, ao final, um substitutivo global desse projeto de lei, passa a próxima, né, que aí, sim, passou a ter 30 milhões de reais todos os anos. Então, a lei hoje existe, passa ali, faz favor. Para 2024 estão ali previstos 30 milhões. Então, está aqui. Ela foi sancionada no dia 31 de janeiro desse ano. A procedência foi de nossa autoria, mas eu quero aqui dizer que não fosse a secretária Carmen Zanotto, não fosse os deputados que fazem parte da Comissão de Saúde, aqui o deputado Sareta e depois o deputado Vicente Caro Preso, não fossem os integrantes dos consórcios intermunicipais de saúde, nós não teríamos arredondado o projeto de lei, talvez até hoje não teria sido aprovado e nem tampouco sancionado. Por isso que é sempre bom mesmo, haver um entendimento entre as entidades, a Assembleia Legislativa e o Poder Executivo. E esse exemplo de bom entendimento aconteceu exatamente na tramitação desse projeto de lei, que é o projeto de lei o 041, né, que transformou-se na lei 18.861/2024, que agora passa a ser não mais consórcio intermunicipal de saúde, mas consórcio interfederal de saúde. Por quê? Porque a Secretaria de Estado da Saúde faz parte dessa lei. E aí, sim, com certeza absoluta, daqui para frente, como disse a Sinara, vai haver muita mudança e mudança boa para melhor. Tá, gente? Então, essa foi a minha participação em todo esse processo. Vamos convidar agora a dona Ana para fazer a sua apresentação e depois, para finalizar, a secretária Carmen Zanotto e aí abrir o debate. Uhum. Não, eu prefiro aqui. Eu mudar. Eu prefiro. Aqui muda. Boa tarde a todos. Realmente, como diz a Sinara, hoje é um dia de conquista, porque, como o nosso deputado passou ali na apresentação dele, a gente vem galgando, degrau a degrau, este processo de construção de uma relação entre consórcios, junto ao COSENS, junto à LESC, junto à SES. Então, nós vamos apresentar aqui um pouco desta conquista e desse processo, do que nós temos esse trabalho feito junto a todos os 15 consórcios que hoje temos, né? Nós tínhamos 14, já somos 15, e a gente tem aí algumas conquistas a mais para estar dividindo com vocês, para depois a gente passar para a nossa secretária, sempre deputada. Agradecer ao deputado Dado estar aqui conosco, que eu acho que a gente tem algumas coisas a construir junto, aos meus pares que estão aqui, diretores executivos de consórcio, e ao meu presidente, né, e presidente da ACISC, que assumiu agora junto com o Rosenvaldo, no dia 14 de março. Temos um ano de muito trabalho, um ano atípico por ser um ano de eleição, mas creio que a gente tem um bom trabalho, porque nós temos completa certeza que todos queremos o mesmo objetivo, que é levar a saúde para a população dos nossos municípios. Então, temos certeza que teremos trabalho, mas um trabalho bom, um trabalho construtivo. Então, aqui eu vou apresentar um pouco do cenário, né, dos consórcios em Santa Catarina, né? Um histórico, financiamento, desafios e perspectivas, né? O que é importante a gente sempre frisar, e a gente quer deixar sempre isso muito claro, que o consórcio público é um instrumento de cooperação federativa, que desenvolve programas de interesse comum por meio de ações coletivas com vista à consolidação, principalmente, do processo de regionalização. É nisso que nós temos que buscar.
Hoje, nós somos 291 municípios consorciados, que dá 99% dos municípios já consorciados, faltando apenas 4 municípios fazerem parte de consórcio, o que dá um total de 89% da população de Santa Catarina, né? E aqui nós temos os 15 consórcios existentes hoje no nosso estado, que ficam aqui desenhados. Então, hoje nós temos uma cobertura que traz uma garantia de acesso, principalmente a toda a população. Os consórcios de Santa Catarina iniciaram suas atividades, o primeiro em 1996, que a Carmen sabe bem disso, né? Com o advento da NOB 96, porque lá na NOB 96, que dizia, né, a norma operacional básica, dizia o que tínhamos que fazer, PPI. O que era PPI? A gente começou a fazer essa discussão lá em 96. 71,10 consórcios iniciaram as atividades antes de 2005. Por que antes de 2005? Porque a lei dos consórcios só surgiu em 2005. Então, 71% já existia. E o último foi agora em 2023, que é o Cismacrosul, em Criciúma. Todos 15 são constituídos sob a forma de associação pública de direito público, de natureza autárquica, isto quer dizer, integrando a administração indireta de todos os entes consorciados, inclusive agora do Estado. Então, todos passam a ser uma autarquia dos entes consorciados. 13 são unifinalitários, só saúde, e 2 são multifinalitários, que alteraram seu estatuto em 2021, o de Rio do Sul, e em 2022, o de Blumenau. 2 consórcios possuem policlínica, que oferta serviços próprios. Todos os 15 credenciam serviços de prestadores de terceiros. Todos possuem QNES como policlínica ou clínica especializada, definido na deliberação 36 de 2023. Todos aprovam as questões deliberativas de regionalizações nas CIR do seu território. E a deliberação CIB 36, que eu falei antes, de 20 de abril de 2023, regulamenta a forma de faturamento da produção nos consórcios. Todos estão cumprindo? Ainda não. Então, aqui nós temos um cenário das conquistas que a gente teve. 2011, né, nós temos aqui o prefeito representando a FECAM, foi criado o Colegiado de Consórcios Públicos da FECAM em 2011. A Rede Nacional de Consórcios foi criada em 2018. Em 2019, a FECAM muda o seu estatuto e passa a se denominar não mais Federação Catarinense dos Municípios, mas Federação dos Consórcios das Associações e dos Municípios, que também foi uma grande conquista dos consórcios. Em 2021, se forma a ACISC, a Associação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde de Santa Catarina, que agora, na reunião de março, também estamos mudando para a Associação dos Consórcios Interfederativos, né, composta pelos 15 consórcios, presidente e diretoria do CIS Nordeste. E a ALESC, em março de 2023, implanta a Frente Parlamentar dos Consórcios, em defesa dos consórcios em Santa Catarina. Financiamento. A forma de financiamento dos consórcios. 2 consórcios fazem convênio entre si. 3 utilizam o contrato de prestação de serviço. 5, contrato de programa. E todos os 15, contrato de rateio. Recursos da SES. Como eu falei antes para a secretária Carmen, em 2021, os consórcios receberam 22.550.000 da SES, através de convênios. Em 2022, nenhum recurso, porque era o recurso que que o deputado apresentou, que foi prometido em 6 vezes aqui nesta casa e não foi operacionalizado. A secretária Carmen operacionalizou em março de 2023,
os 30 milhões de 2022, que não foi executado, então não tinha mais orçamento para 2022. Morreu. Então, 2023 foi utilizado com o prometido de 2022. Aqui tem um cenário que é importante, que o doutor Rodrigo falou. Para a gente mostrar, desde 2017, quando a gente começou esse movimento, a evolução dos recursos municipais nos consórcios. Então, em 2017, os consórcios já colocavam 0,71 centavos per capita mês nos consórcios. Lá em 2013, 2014, devem lembrar que houve o 0,30 para os consórcios, uma lei estadual, que a gente achava muito dinheiro, 0,30. Mas em 2014, 2017, os consórcios já colocavam 0,71, que na época não era para os consórcios. Poderia ser utilizado pelos consórcios, mas não era específico para os consórcios. Hoje, em 2023, os municípios já colocam R$ 2,12 per capita mês nos consórcios. Então, em 2023, foi realizado, operacionalizado 175 milhões de recursos municipais, mais os 30 milhões dos recursos da SES. Aqui não consta os recursos, a gente separou o que era SES e o que era municipal. Desafios e perspectivas. A gente ainda precisa trabalhar entre todos os entes, seja no próprio município, no Estado e na União, o confundimento acerca do consórcio público de saúde. Ele é um prestador, ele é um gestor, ele é um instrumento. Isso precisa ter clareza. Ainda isso não é claro para todos os entes que participam, que nós somos um instrumento com interesses delegados. As lacunas nos instrumentos de registro de produção, de contratualização, de repasses financeiros e CNES. Nós temos umas lacunas a nível federal que a gente ainda precisa avançar, mesmo tendo sido aprovada a Portaria 2905 em junho de 2022. Diminuir as desigualdades e vulnerabilidade das regiões é um desafio. Organizar e alinhar os processos de trabalho por macro-região, pelos consórcios, nos consórcios, e fomentar o planejamento regional integrado, real, relacional, participativo, ascendente no modelo do federalismo brasileiro efetivo. Aqui, nós fizemos uma análise dos consórcios de acordo com a lei. De acordo com a lei 18.861, a gente colocou, porque tem uma parte fixa, que é o PVPC, que é o porte de vulnerabilidade da população consorciada, que é a parte fixa, e aqui está... Não tem luzinha nesse, mas aqui, no total, aqui a gente tem o porte de cada consórcio, o resultado. Então, nós temos consórcio como o CISAMEOSC, CISAMERIO, CISAMURC, CISAMURES, CISAMARP, CISAMAVE, CISANREC, que são porte 4. Porte 4 vai receber, por ano fixo, R$ 2 milhões de reais. CISAMALC e CISAMOSC, CISAMUREL, CISGranfópolis, CISMacrosul, porte 3, que vão receber R$ 1.800.000. CISAPES, CISANFRE, CISNordeste vão receber porte 2, R$ 1.600.000, fixo ano. Então, a gente já fez uma análise de acordo com o que está escrito na lei. Agora, tem os outros critérios da lei que a gente tem que cumprir. Então, tem todo um outro processo que a gente tem que construir. Então, o que a gente precisa de perspectiva é operacionalizar as conquistas da lei, que é isso que eu acabei de falar, ampliar as parcerias com o ente estadual nas soluções das demandas de saúde, desburocratizar os processos de entrega da assistência em tempo oportuno
implantação da política de atenção especializada do Ministério da Saúde, aprovada em 2023, em parceria com os consórcios, e revisar a Portaria Ministerial 2905, sobre as diretrizes e aspectos operacionais dos consórcios, porque a gente tem ainda muita dificuldade de operacionalizar essa portaria, que ninguém está operacionalizando ainda, porque os consórcios não querem? Não, porque o Ministério da Saúde ainda não conseguiu desenvolveu a ferramenta, agora no início do ano, mas não conseguiu ainda capacitar aos consórcios a sua operacionalização. Então, estamos nessa discussão e nesse embate ainda junto com o Ministério da Saúde e precisamos desses avanços. Então, aqui, o que é o consórcio? Um espaço para a construção de novos rumos para o SUS e a estruturação das relações federativas que produzem cooperação é uma tarefa muito complexa, mas que a gente tem conseguido avançar. Nosso grande lema, juntos somos mais fortes, unidos somos melhor e vamos mais longe. Aqui eu deixo meu contato, né, principalmente para quem tiver interesse depois de a gente alinhar algumas conversas. Obrigado e agradecer sempre ao empenho, ao envolvimento e à sua participação efetiva no reconhecimento dos consórcios em Santa Catarina, desde a primeira reunião, quando o deputado Coruja nos trouxe até o senhor para que a gente iniciasse essa conversa. Muito obrigada. E a primeira conversa foi aqui na sala das comissões. Eu ia presidir a reunião da Comissão de Finanças e o deputado Coruja trouxe toda a diretoria para conversar. Muito obrigado, dona Ana. Vamos agora à participação da secretária Carmen Zanotto e depois vamos abrir a discussão. Coisa de parlamentar, só para a gente matar um pouquinho a saudade da tribuna. Então, eu quero acolher a cada um e cada uma com muito carinho, com muito respeito, porque quem está aqui conosco são, além de autoridades do Legislativo, dos executivos municipais, são gestores das unidades hospitalares e gestores e profissionais da área da saúde. Então, eu quero iniciar saudando o deputado Marco Vieira, presidente da Frente Parlamentar de Apoio dos Consórcios no Estado de Santa Catarina, o deputado Vicente Caropreso, que aqui representou a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, o nosso sempre secretário de Estado, deputado estadual, presidente do Tribunal de Contas e agora na condição de conselheiro responsável pelos temas da saúde do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O nosso secretário adjunto Diogo, a nossa presidente do COSEM Santa Catarina, a secretária Sinara, que representa os 295 municípios, e para mim não existe consórcio de saúde se não existir os 295 municípios, porque os consórcios vivem e são a razão de ser dos municípios, dos secretários e secretárias municipais de saúde. Eu quero saudar a nossa Ana, que é, assim como alguns de nós, jurássicos dessa pauta, porque nós temos alguns anos, sim, desde o início dos primeiros consórcios como gestores de saúde, eu, o Sandro, lá em Ponte Serrada, eu em Lages, e tem um legado grande de profissionais que fazem parte desses encaminhamentos. Quero saudar o doutor Rodrigo, presidente da Associação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde de Santa Catarina. Quero saudar o Diogo Maciel, prefeito de Canelinha, que aqui representa o nosso presidente da FECAM, o prefeito Fabrício. Em nome dele, saudar todos os prefeitos que estão aqui conosco. Quero saudar aqui o Fábio, que representa a irmã Neuza da FEUESC, porque os hospitais também são parte dos consórcios, o Éder, da Associação dos Hospitais, e todos os demais diretores dos hospitais públicos do Estado, em nome da nossa doutora Renata, que é do Nereu Ramos. Eu vou fazer 2 momentos da minha apresentação, uma de estourar um pouquinho mais aquilo que aqui foi apresentado. Primeiro, só destacando, conselheiro Dado, a importância do tema saúde mental, porque essa é uma pauta dos 295 municípios, em especial com as sequelas da pandemia do Covid-19, mas também com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que determinou que nenhum paciente mais pode ser
ou um cidadão internado no hospital de custódia. Com isso, nós temos que interná-los. O hospital de custódia já está fechado, só estão com os pacientes que lá já estavam, mas a gente tem um grande desafio de interná-los em hospitais gerais de psiquiatria, e é um grande desafio, e as residências terapêuticas fazem parte desse processo como um todo. Então, a partir da resolução da ministra Rosa Weber, é uma pauta permanente, né, secretária Sinara, das nossas reuniões com os 295 municípios. Lembrar, gente, que, como secretária municipal de saúde de Lages, depois como secretária adjunta do conselheiro Dado, a gente teve grandes desafios. Quando o Ministério Público propôs o fechamento dos poucos consórcios que nós tínhamos, porque nós tínhamos criado consórcios antes da legislação federal. E eu me lembro que eu fui a Brasília, na Presidência da República, discutir com quem tinha regulamentado a lei dos consórcios, para a gente poder manter os consórcios no Estado de Santa Catarina. Se nós não tivéssemos tido aquela coragem naquele momento, nós, talvez, neste momento, não estaríamos aqui tratando desse tema, porque, para mim, como gestora, como profissional da saúde, como parlamentar, e quero dizer, gente, que não existe consórcio sem município, não existe município sem consórcio. Consórcio, para mim, não é gestor. Consórcio é uma unidade prestadora de serviço que precisa estar atrelada ao conjunto dos municípios do seu território. E a gente precisa discutir dentro desse conjunto dos municípios do seu território, que a gente vai ter muito cuidado, deputado Marcos, porque a gente só está aqui porque o senhor apresentou um projeto de lei, o senhor ouviu o Estado, ouviu os municípios e ouviu os consórcios na implementação do seu texto. Então, quero lhe agradecer, porque, caso contrário, nós não estaríamos aqui. E, a partir deste texto sancionado, sem nenhuma discussão, muito pelo contrário, tão logo ele chegou na Casa Civil pelo governador, é porque teve essa participação e essa construção e essa interlocução com o autor do projeto, que é o deputado Marco. Por isso que o governador Jorginho, de pronto, fez a assinatura, porque entendeu que ele foi construído. Se lá na frente esse texto legal precisar de algum ajuste, é porque nós construímos juntos. A gente não pode reportar a responsabilidade do autor do projeto. Essa responsabilidade é coletiva nossa, por isso que a gente agora precisa compreender que os consórcios não estão mais sozinhos. Ele é interfederado, ou seja, o Estado faz parte do conjunto dos consórcios. Tá? Então, a gente tem grandes desafios daqui para frente, que os desafios vão desde discutir a tabela de procedimento dos consórcios. Por que a tabela de procedimento dos consórcios e como que a gente vai como é que a gente vai regular o acesso dos pacientes? Porque nós somos monitorados, sem sombra de dúvidas, corretamente pelos órgãos de controle externo. O Ministério da Saúde sabe exatamente o que cada um de nós fizemos. E quando eu compro, e aqui eu vou me permitir, Terezinha, porque nós somos da velha guarda, usar um exemplo. Por exemplo, os pacientes que estão na nossa fila, que estavam na nossa fila para uma polissonografia, que nós pegamos 6.000 pacientes aguardando para fazer 2 exames por noite no Nereu Ramos, o consórcio da Grande Florianópolis já comprava. Só que o paciente da Grande Florianópolis, do município A, B, C ou D, pode ter feito sua polissonografia antes dos pacientes que estavam na fila da doutora Renata no Nereu Ramos. E isso, para o controle externo, o que é? É furar fila. E é furar fila. Por quê? Porque o recurso do consórcio é tão público quanto o recurso da Secretaria de Estado da Saúde e o recurso de cada um dos municípios, gente. E com o recurso público, não importa quem é o que faz a gestão, a gerência desse recurso, mas ele é público. Então, a gente está numa grande caminhada. Então, a gente precisa discutir a tabela, porque eu pago um exame, vou dar alguns exemplos aqui, mas são fictícios, por favor. Eu pago uma tomografia numa região X, na outra região 3 vezes X. Desculpa, gente. Nem plano de saúde tem essa disparidade dentro do nosso Estado. Então, nós não temos vazios assistenciais tão acentuados que justifique um exame ser numa região um valor e na outra região 3 vezes aquele valor. É porque nós não entramos de cabeça nos consórcios. E, a partir de agora, sim, o Estado é tão responsável quanto o conjunto dos consórcios e o conjunto dos 295 municípios. Por isso, secretária Sinara, obrigada por podemos estar aqui, porque daqui para frente, conforme a Ana colocou para nós temos, deputado Marco Vieira,
muitas tarefas para fazermos, muitas, e dentro dessas tarefas, inclusive, está a definição e a margem que eu posso ir de um lugar para outro nos valores, porque senão o prefeito fica refém, a cidade pequena fica mais refém ainda, e só diz, eu só faço por tanto. E aí, com a corda no pescoço, o gestor vai lá e compra para garantir o acesso à sua população. Nós temos uma grande discussão para fazermos, que é a parte ambulatorial. Lamentavelmente, lá atrás, a Secretaria de Estado da Saúde, isso foi em 2017, optou por fazer a gestão e a regulação de todos os procedimentos, que vão desde um simples raio-x, a polissonografia, a uma tomografia, um eletrocardiograma e a uma consulta especializada. Desculpa, gente, nós não somos tão qualificados assim quanto Secretaria de Estado da Saúde que vamos dar conta de fazer a regulação de todos os procedimentos. Qual é a nossa discussão com o conjunto dos municípios? Nós temos que regular a média e alta complexidade. Nós temos que regular a linha de cuidado dos procedimentos cirúrgicos. Quem tem que regular a consulta da cardiologia, a consulta do neurologista, a consulta do pediatra é lá na ponta e não é daqui. Porque nós temos duplas filas, ou triplas. A fila do município, que corre e compra no consórcio, a fila do conjunto de municípios, que está na fila do consórcio, e a fila da Secretaria de Estado da Saúde. E essas filas não se comunicam. Então, temos esse desafio na garantia do acesso e a definição das competências, o que fica com o Estado, o que fica com o conjunto dos municípios e qual é o papel dos consórcios como prestadores de serviço para esses pacientes. Nós vimos ali a apresentação e o deputado Marco Vieira ficou até assustado quando eu vim na plenária de instalação da frente parlamentar, que foi no auditório principal, e ele, na sua fala, disse que já tinham sido pagos os recursos que estavam previstos, que eram para ter sido pagos em 2022. Não foram nem sequer empenhados e muito menos pagos. Isso precisa ficar muito claro. Tudo aquilo que saiu, que foi pago, não é verdadeiro, porque senão alguém vai fazer e pedir prestação de contas para um consórcio de um recurso que ele não recebeu. Sim, nós pagamos os 30 milhões de reais numa única parcela, não foram em 6 parcelas. Mas qual era o acordo que nós fizemos e o que diz a deliberação da CIB? Que tem que ter lançamento de produção. E não são todos os consórcios que fizeram lançamento de produção. Por que, senhores prefeitos, que é importante a gente lançar a produção? Porque pensem vocês que nós temos mais de R$30 de diferença per capita com os nossos estados vizinhos. Imagine se a gente lançar tudo o que a gente faz. Então, o consórcio tem que ter FPO. Por isso que nós brigamos muito, e daí eu fiz essa minha tarefa como parlamentar, e sou reconhecida pelo conjunto de secretários e os consórcios país afora. Por quê? Porque essa portaria, mesmo não sendo do jeito que a gente queria, do Ministério da Saúde, ela pelo menos reconhece os consórcios, porque até então eles não eram reconhecidos, apesar de ter lei. Então, apresentar a produção de cada consórcio ela é fundamental, porque é dinheiro público. Então, a gente tem esse grande desafio. Por quê, gente? Porque nós precisamos, sim, avançar, e consórcio é, sim, um grande prestador de serviço que vai comprar de forma equânime, isonômica, para o conjunto dos municípios. Não é para o município sede ou o município polo daquela região que faz 500 procedimentos o valor e para aquele que faz 5 outro valor. Então, a gente compra de forma coletiva. O nosso desafio, presidente Marco, que o senhor preside a frente parlamentar, é como vamos agora daqui para frente. E esse trabalho vai ter que ser acelerado, porque senão daqui a pouco vocês vão dizer, mas a CAIM não repassou o recurso do consórcio. Nós precisamos garantir a tramitação da regulamentação de cada um dos consórcios existentes, com a inclusão do Estado nas esferas municipais. Nós precisamos discutir como que se dá esse pagamento fixo, porque ele não é para manutenção, não é para a parte administrativa, que a parte administrativa, cada um dos municípios já pagam. É para a realização de procedimentos que venham a ser realizados pelo conjunto de consórcios. E daí, gente, para mim não me alongar muito, eu quero rapidamente mostrar o porquê que vocês são importantes e fundamentais. E por que eu tenho feito uma fala e, em alguns momentos, eu não estou sendo bem entendida. Tá? Porque, com o programa de valorização dos hospitais, que é pagamento pré-fixado,
que foi aprovado, construído junto com o COSEM Santa Catarina, junto com a rede de hospitais, a ESC, FEUESC e FEOSC, a Secretaria de Estado da Saúde, não é mais de forma de convênio que a gente repassa, não existe mais a política hospitalar catarinense, existe o Programa de Valorização dos Hospitais, que saímos de 470 milhões e fomos para 650 milhões de reais de forma regular e automática. Pensem que hoje é dia 8. E aí o secretário Diogo vai dizer, mas a gente não atrasou. Eu vou continuar fazendo a minha fala, porque a competência, janeiro, nós pagamos no primeiro dia de fevereiro, a competência fevereiro. No primeiro dia de março, e a competência março, nós só conseguimos pagar na semana passada. Por quê? Porque março era o prazo final de adesão de cada uma das unidades hospitalares do Programa de Valorização dos Hospitais. E, com isso, a gente precisava dar, porque o dia 31 foi final de domingo, né? Fechou no final de semana, foi para o Diário Oficial no dia 1º, e aí a gente conseguiu, no dia 2, começar a processar e, na sequência, fazer o pagamento. E agora não tem mais prestação de contas, não tem folha de pagamento, não pagou a PHC, porque os dois convênios, as duas parcelas anteriores, elas não foram prestadas contas, porque enrosca aqui, enrosca ali, todo mundo sabe o que é a modalidade de convênios. Por que rapidamente eu trago isso, gente? Porque, primeiro, nós não estamos operando nenhum paciente que está no ar. Nós estamos operando os pacientes que estão em cada um dos territórios catarinenses. E nós precisamos desmistificar, porque, mais uma vez, nesse início de ano, veio à tona a situação de que os pacientes não estão sendo operados ou que pode ter números fantasiosos. Eu desafio quem quer que seja que entre no Sistema Único de Saúde, entre no Ministério da Saúde, entre no DataSUS e confira os dados que a gente vai apresentar aqui. E por que eu vou falar de cirurgia eletiva? Porque eu acredito, sim, que o consórcio não precise mais pagar cirurgia eletiva. Com os valores da tabela de Santa Catarina, nós precisamos que os consórcios apoiem o conjunto dos municípios nos exames. E fica com o Estado, e consulta especializada, e fica com o Estado a responsabilidade da linha de cuidado. Então, de janeiro de 23 até março de 24, nós operamos de cirurgias eletivas 157.922 pacientes. Só de cirurgia da oftalmologia, 93.092 pacientes. E nas emergências, nós operamos 154.882 pacientes. Por que nós estamos trazendo as cirurgias de urgência e emergência? Porque operamos o comparativo a 22, 20 mil pacientes a mais do que se operou em 22 na porta de entrada. O que nos chama a atenção para a gente começar a cuidar e discutir ainda mais os acidentes de trânsito e as outras patologias que podem estar chegando tardiamente nos nossos hospitais. Não está nesse total de 405 mil pacientes, não estão incluídos os dados de março das cirurgias oftalmológicas, porque não estão disponíveis ainda, e também não está incluído fevereiro e março as cirurgias emergenciais. Tá? Aqui a gente mostra a evolução, por que é 19, 22, 23 e 24. Tá? Olha o resultado da tabela Santa Catarina, que é o azulzinho. Vocês podem ver que, no mês de março, nós já fizemos o maior mês do ano passado, mais de 12 mil procedimentos. O que significa isso? A tabela está tendo adesão dos hospitais. Repito, a tabela está tendo adesão dos hospitais. Por isso que eu acredito, sim, que as prefeituras poderão, daqui a pouco, e aí a gente vai ter que discutir como organizar isso, utilizar o recurso que estava utilizando para operar, para fazer outros procedimentos dentro das suas competências municipais, porque a atenção primária também precisa ser fortalecida e o acesso aos exames e consultas. Corre lá, tá? Corre. Esse aqui não é o... Aqui, ó, ali era só de internamentos cirúrgicos da ortopedia. Aqui é o geral que a gente tem no estado de Santa Catarina. Tá? Olha a diferença do que nós conseguimos operar já na ortopedia, que é o nosso maior gargalo. Mas vamos dar uma olhadinha só na alta complexidade da ortopedia. Está ali, gente, ó, 77 procedimentos no ano de 2022, mais de 250 procedimentos em março de 23. É a tabela. Por quê? Porque a gente saiu de uma tabela, fomos para duas, e alguns procedimentos nós chegamos a 12 vezes a tabela. Tem algum ajuste para ser feito? A nossa discussão com a rede hospitalar e os municípios vai acontecer agora, a partir do terceiro
mês de pagamento, que é agora no final do mês de março. Vamos lá, rapidinho. Tá? Só mostrar aqui a competência janeiro, fevereiro e março para os senhores, que são números muito expressivos, gente. Nós operamos 33 mil pacientes. Estou falando de procedimentos eletivos AIH. Não estou falando aqui de nenhuma cirurgia de catarata ou da oftalmologia. Próximo. Aqui, sim, estão as cirurgias da oftalmologia, no comparativo dos 3 anos, e a catarata também no comparativo dos 3 anos, mostrando, então, o crescimento. Por que a tabela está boa? Se a tabela não tivesse boa, gente, não tinha hospital privado vindo para o Sistema Único de Saúde. Nós já estamos com imigrantes no Sistema Único de Saúde, São Lucas de Tangará, que era privado, Santa Maria em Videira, e, no último final de semana, essa não é a apresentação da manhã, vocês colocaram uma outra, porque está ali o Spa Vida, que, na apresentação da manhã, esse hospital é lá de Joinville, que era do Horácio Gedner, e a gente vinha trabalhando desde o ano passado para ele entrar no processo de cirurgias eletivas. Conseguimos o alvará sanitário na última sexta-feira e tivemos que fazer uma mudança, que foi: ele iria iniciar com 400 cirurgias eletivas de média complexidade. Em função dos pacientes da dengue que precisavam de uma unidade hospitalar, ele abriu o sábado para atender os pacientes da dengue internados, e, com isso, a gente deve atrasar de 2 a 3 semanas a entrada deles no bloco cirúrgico. Pode ir? Tá? Se nós não tivéssemos tido leitos de UTI, os 158, sim, hoje nós estaríamos sem vaga, no mínimo para 40 pacientes. A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto aumentou, estamos em média com 95%, mas, se nós não tivéssemos esse total de leitos abertos, nós não estaríamos na condição de levar um paciente de um hospital para outro. Não faltou nenhum leito de UTI. Para crianças e neonatologia, os recém-nascidos, a nossa taxa de ocupação está em torno de 86%, 87%. Agora, lembro que, para adultos, ela está em torno de 95%. Por isso, gente, não dá para perder essa oportunidade, deputado Marco, e lhe pedir ao conselheiro Dado e a cada um de nós, em especial aos nossos prefeitos, prefeitas e os gestores da saúde. A vacina da gripe já chegou. E, pela primeira vez, nós conseguimos, com 2 semanas de antecedência. O senhor lembra o que era pedir a vacina da gripe para o mês de março, e a gente só recebia em abril. Só que a cobertura vacinal dela está em apenas 10%. E, quando a gente vai ver a taxa de ocupação, assim como a dengue chegou antes, as doenças respiratórias também já chegou antes nos estados brasileiros, e aqui em Santa Catarina não foi diferente. Então, por que a gente... Depois ele tem um monte mais de detalhes, mas, como não é a pauta, eu vou parar por aqui. Por que eu quis trazer as cirurgias? Porque, gente, sim, é possível nós fazermos um grande pacto. A gente sabe quanto custa para um município desembolsar 20, 15, 18 mil reais para fazer uma cirurgia ortopédica. Então, o que nós precisamos agora, e acredito muito, deputado Marco e conselheiro Dado, o senhor que é do controle externo, que, junto com os 295 municípios, junto com a Ana, me permitam os senhores prefeitos, no estudo do Rio Grande do Sul. Pense o que nós podemos fazer com mais R$30 per capita nos nossos municípios, porque o teto financeiro não é só do Estado que está estourado.
o teto financeiro está estourado em cada um dos municípios. Cada um dos 295 municípios estão colocando muito além daquilo. Então, essa junção de vontade do Legislativo de Santa Catarina, do Executivo do Estado, dos executivos municipais e desse grande prestador de serviço, com qualidade. Então, a gente também vai ter que cuidar disso e cuidar aonde disso? Lá no PRI, que é no Planejamento Regionalizado e Integrado. Se uma região precisa de um procedimento, pode ser que a outra região não precise. Então, eu quero dizer, para encerrar, que essa é a nossa grande tarefa. E se alguém tem dúvida dos números, gente, acessem os dados do DataSUS. Se alguém tem dúvida dos números, nos chamem, porque eu virei novamente aqui neste plenário, que é aqui que eu faço a apresentação das prestações de contas. Fizemos, no final de fevereiro, o último trimestre de 2023, com todos os dados, inclusive do orçamento, porque tem gente falando que não se gastou aquele recurso. Verdade, gente? Tá? Tem gente por aí dizendo que a gente não gastou mais de 240 milhões de reais. Gastamos, sim, e muito obrigada, Assembleia Legislativa, pelos 12, muito obrigada, Tribunal de Contas, e a gente continua pedindo dinheirinho como os consórcios pedem. Se tiver folga, a gente precisa. Muito obrigada. Nós agradecemos a fala da secretária Carmen. Vamos agora partir para a finalização da nossa reunião. E quem desejar participar, fazer perguntas para ela ou para a dona Ana. Vem cá, dona Ana, faz favor aqui. Faz favor aqui. Vamos lá, quem deseja fazer pergunta? Eu acho que a gente tem Pelo que vi, todo mundo entendeu, todo mundo vai sair daqui contente. Lá na frente não vai poder reclamar. Tem que trabalhar junto. Gente, vamos lá. Perguntas? Vamos fazer um Aqui pacto? na casa. Vamos fazer um pacto? Vamos. Como a Ana trouxe para nós o total de tarefas que nós temos pela frente. O que é que eu queria propor? Que nós, pelo menos a cada 30 dias, mostrasse a evolução das tarefas que nós temos pela frente. Estado, municípios e cada um dos Boa ideia. consórcios. O que o senhor acha? Boa ideia. Pronto. Boa. Muito obrigada. Vamos lá. Aqui na casa a gente diz o seguinte: quando não há mais nada a deliberar, nós damos por encerrada a presente sessão, a presente reunião. Como não há mais nada, aliás, como não houve nada a reclamar, damos por encerrada a presente reunião. Deixando a outra convocada a posterior para fazer a prestação de contas.